Recentemente eu assisti uma pregação muito boa sobre o tema maturidade, tão boa que eu pensei em trazer um pouquinho do que eu sei sobre esse tema, do que eu venho estudando e do que eu escutei lá, que eu acho que você deveria escutar porque isso é muito edificante e provavelmente vai te ajudar bastante, como tem me ajudado também. Esse tema maturidade, eu acho que ele é especialmente importante no tempo que a gente vive, onde pessoas estão extremamente mimadas, onde as pessoas querem tudo do jeito delas, e elas estão perdendo um pouco a noção de que ser maduro espiritualmente é uma das melhores coisas que pode acontecer com a gente, e de que ser imaturo espiritualmente pode, sim, não só nos atrapalhar, mas também gerar uma morte espiritual, o que é muito triste e deprimente. Eu confesso que eu já fui extremamente imaturo em diversas áreas da minha vida. E eu sei que eu pareço muito jovem, e eu sou jovem. Eu tenho 24 anos, vou fazer 25 anos daqui uns dias. E, assim, tem muito jovem dentro da igreja que tem muita maturidade. Ao mesmo tempo, tem muitas pessoas com muitos anos de vida que têm muita pouca maturidade. E eu vou te explicar nesse vídeo, inclusive, o que é ser maduro espiritualmente. Antes, eu gostaria de começar lendo uma escritura que eu adoro e se encaixa perfeitamente nesse assunto que a gente está conversando, que fica em Hebreus 5, versículo 11 até o 14. E a Bíblia diz assim: isso aqui, inclusive o livro de Hebreus não sabem quem escreveu, pode ter sido Paulo, pode ter sido Apolo, Barnabé, mas isso aqui é uma carta para os judeus que estavam na fé, isso só te dando um contexto, e eles estavam sendo muito perseguidos, tanto socialmente, religiosamente, tinha também as questões dos discípulos estarem sendo mortos, então estava um caos e eles estavam com muito medo. Então aqui o autor escreve justamente dizendo o seguinte: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Eu gostaria de finalizar aqui, mas depois eu termino de ler a escritura. Então aqui ele está falando: meu Deus, eu preciso ensinar de novo para vocês tudo que eu já mostrei, tudo que eu já ensinei, porque eles estavam querendo voltar para o sistema antigo e religioso. Eles queriam abandonar a fé e voltar para o sistema judaico de antigamente. Então eles queriam voltar ali a fazer oferta, as oferendas, os sacrifícios, todas as suas práticas religiosas. E eu já queria começar trazendo isso para a nossa realidade. Porque quando a gente vive só do leite, que eu já tô dando spoiler do que continua aqui, acho que é melhor eu terminar de ler, eu já faço eu já falo o que eu tô pensando aqui, porque aí senão eu vou ficar dando spoiler pra você, ó. A escritura continua, ó: ficaram precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então eles queriam voltar para essas práticas, e Paulo está falando: vocês querem voltar de novo porque Jesus veio aqui para quebrar. E quantos de nós, muitas vezes, talvez você, eu já fiz isso diversas vezes, de criar: não, mas tá difícil ser cristão, eu vou voltar, sei lá, eu vou deixar Deus, eu vou querer viver as coisas do mundo. Porque, não sei, eu não consigo entender, eu não consigo praticar, tudo tá perdido, porque o pastor falou algo que me magoou, porque eu não acredito no cristianismo hoje em dia, só tem ladrão nas igrejas. Eu acredito que só tem ladrão, por causa disso eu vou justificar o meu abandono. Isso é ser imaturo na fé. Paulo tá falando aqui: não, eu não, assim, vou ter que explicar de novo. Vocês não conseguem entender. Vocês ficam sempre ali no leite, e até fazendo essa analogia, né, do leite com alimento sólido. O leite, ele é algo fácil, ele é algo que, assim, vem da vaca, você tira ele, você toma, ele desce leve, ok, ele é fácil de digestão. Para uma criança, ele é extremamente fundamental, mas para um adulto, ficar consumindo muito leite, inclusive tem nutricionistas, pessoas que falam que um adulto já não precisa mais consumir esse tipo de alimento. Agora, fazendo essa analogia do leite, como, por exemplo, uma das minhas comidas favoritas, que é uma pizza. Inclusive pizza de atum. Tem gente que odeia, eu amo pizza de atum, as minhas comidas favoritas. Pega uma pizza de atum, pega leite. Cara, minha opinião, o leite, ok, desce fácil, não tem nenhum trabalho, você tira, tomou, beleza. Agora, olha o trabalho que dá você fazer uma pizza. O cara primeiro precisa plantar os alimentos, seja o que ele vai usar, né, milho,
ervilha, sei lá, o peixe, o atum, etc. Fabricar o queijo, enfim, são processos de vários alimentos, preparo da pizza, a empresa que ele montou, funcionário, chega na casa para comer aquilo, é muito bom, mas você precisa de dente, coisa que uma criança não tem. Estou trazendo aqui a complexidade que é você criar uma pizza do que o leite. E o que isso tem a ver com, assim, falando de forma prática? O alimento sólido, ele é mais complexo muitas vezes, ele é mais difícil de ser digerido, de você mastigar, de comer, só que, eu não sei você, ele é infinitamente mais saboroso e melhor do que o leite. Para uma criança, é aquilo, é essencial, mas para o adulto, ficar consumindo só aquilo já não dá mais. E o que é, então, a gente entender esse alimento sólido? É a gente conseguir colocar em prática o que a gente tem aprendido. Então, não é a gente ter aquele tipo de comportamento que eu já vi muitas pessoas terem, e não é julgando, porque é natural, principalmente dos que estão começando na fé, mas que depois de um tempo, eu acho que a gente precisa começar a exercitar essa maturidade, que é o seguinte: pastor, posso fazer isso? Pastor, posso fazer aquilo? Tá igual um meme que eu amo demais, que é aquele vídeo: pastor, posso levar minha mulher e 3 mulheres no encontro e não sei o que pode? E aí no fim ele fala: só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Só não vai poder ouvir o som da última trombeta. Então, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Sim. Ok, você querer entender às vezes o que é pecado, etc. Mas chega um momento que não é... A Bíblia não vai falar de tudo da sua vida. Ela não vai dizer, por exemplo, você deve ir por esse caminho ou por aquele. Você vai precisar o quê? Entender de fato que agrada a Deus ou não, através de oração, de meditação, de leitura das Escrituras, e assumir seu compromisso. E falar: não, beleza, se eu errar, eu vou me humilhar diante de Deus e pedir perdão, mas eu quero começar a exercitar e praticar a minha fé. Então não é mais ficar, isso é pecado, isso não é pecado. Ok, eu entendi que eu preciso ser maduro, como é o tema desse vídeo. O que eu preciso fazer para começar a me tornar mais capacitado espiritualmente? A exercitar a minha fé e não só ficar dependendo de outros, para validar o que eu preciso ou não fazer, o que acontece também. Então se o pastor disse que eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Se ele disse que eu não posso fazer isso. Só que um relacionamento maduro com Deus, sim, conselhos são maravilhosos e a gente depende de pessoas muitas vezes, mas vem dessa... Eu não quero usar a palavra, autonomia. Não é uma autonomia, é uma interdependência de Deus. A gente depender dele e às vezes a gente depender de pessoas, e assim você cria um triângulo perfeito. E não só isso, eu gostaria de trazer uma história bíblica. Queria contar um pouquinho do contexto da história dos 12 espias, certo? Talvez você já tenha ouvido essa história, ela se encaixa muito bem nesse tema. Te dando um contexto: Moisés está liderando o povo para a terra prometida. Quer dizer, aquele povo que reclama, aquele povo chato. E Moisés tentando ser paciente no meio do caos. Aí ele chega e começa e tem uma vista maravilhosa da terra. Ele fala: que beleza. E o plano que ele tem, ele manda 12 espias para ver a terra, para dar uma chegada lá de mais de perto, ver, a gente consegue invadir ou não consegue. E depois eles voltam para trazer um relatório. E vão 12 pessoas para lá. O que acontece? 10 desses espias ficam completamente assustados, pensando: meu Deus, olha essas cidades, olha os guerreiros que tem lá dentro, a gente tá ferrado, se a gente invadir, a gente vai morrer. Porém, 2 desses espias, Caleb e Josué, tiveram uma postura completamente diferente, porque eles confiaram na promessa de Deus. Deus falou para eles: se vocês forem para lá, a terra é de vocês. E eles confiaram nessa palavra, eles exercitaram o quê? Essa maturidade que Deus entregou para eles. E aí eles chegaram para Moisés, esses 10 completamente assustados, e esses 2 falaram: a gente consegue, se a gente for lá, vai dar tudo certo. Porém, qual que foi a reação do povo? Eles começaram a escarnecer, chorar, reclamar. No fim das contas, o povo ficou 40 anos vagando no deserto, junto com Moisés. E no fim, Deus cumpriu sua promessa. Deus disse que os seus cadáveres ficariam no deserto, apodrecendo. E foi o que aconteceu. Porém, Deus foi extremamente favorável com Caleb e Josué, que eles sim entraram na Terra Prometida e conseguiram ali fazer a tua descendência nesse lugar. Então é uma história que mostra sim parte dessa maturidade, porque eles ficaram com medos, eles decidiram desistir da promessa de falar: a gente não consegue, e a gente pode ser esses 10 espias em vários momentos da nossa vida, de não acreditar nas promessas de Deus, de querer recuar,
de não querer mais acreditar de nada, e de que, nossa, tá tudo tão difícil, Deus, não sei se eu quero mais ser cristão, eu não sei se eu quero mais continuar perseverando na fé, porque eu não vejo nada mudar. Mas talvez as coisas não estejam mudando porque você continua no leite espiritual, porque você não está exercitando a maturidade da fé, que o leite é fácil de fácil digestão, mas o alimento sólido, ele demora um pouquinho mais, ele é mais desafiador, só que ele é mais recompensador da mesma forma. Então pensa um pouquinho como está sendo sua vida. Pensa nos seus desafios, pensa em áreas que você consegue ser mais maduro e evoluir na tua maturidade. Porque esse processo de maturação, ele leva tempo. Não é da noite para o dia e não se cobra infinitamente se você está no processo e não consegue ver resultados. Porque muitas vezes Deus trabalha no invisível. É igual eu já trouxe o exemplo da árvore. As árvores que são as mais maduras, as mais fortes de todas, as raízes são as mais profundas e levam anos. E elas crescem para baixo. Você não vê essas raízes profundas. E elas crescem, inclusive, nos tempos mais difíceis, que é no inverno, no momento onde não tem água, não tem abundância. Porque ela precisa criar raízes mais profundas para chegar lá embaixo, onde está a água. Então, de novo, você está num processo difícil, tu vai conseguir se você não desistir, se você querer se desenvolver e crescer em maturidade, que é o exercício pleno da palavra, que é desafiador, mas também é recompensador, como uma bela pizza de atum. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa um comentário também que vai ser muito bom ler, ok? Se inscreve nesse canal que a gente sempre tem eu não vou falar bons conteúdos, eu espero que sejam bons, eu espero que vocês gostem, que você goste de verdade, porque eu faço isso com carinho, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!